Olá, pessoal! Estamos aqui começando mais um Campcast. Estamos É isso felizes aí. que vocês estão aqui conosco, né, nos prestigiando, assistindo, vendo as histórias de cada supervisor, coordenador, missionário. E Uhum. nós já convidamos você a se inscrever neste canal, a clicar no like, a se inscrever e também a assistir outros vídeos aqui no canal. Compartilhe também nos grupos de WhatsApp, nos grupos da igreja, principalmente para aqueles que necessitam discipular, aprender a discipular crianças e também utilizar o discipulado na sua igreja, com grupos de adultos também, porque também funciona. Não é Com isso, Sara? certeza. É isso aí, pessoal. Lembrando que nós estamos no mês do aniversário do Campo Brasil e Verdade. nós estamos com uns convidados assim, super especiais do coração. São os nossos missionários, como até você já mencionou, nossos supervisores, coordenadores. Vai ter muitas participações a partir desse período, né? Não perca nenhum desses episódios, porque você vai ser muito edificado. E hoje nós estamos trazendo aqui a supervisora Zilmar, do Maracanaú, no Ceará, né? Seja bem-vinda, Zilmar. Bem-vinda! Obrigada, obrigada. Que o Senhor possa nos abençoar nesse momento com Sim. os testemunhos que a Zilmar vai estar compartilhando conosco. E que seu coração também possa estar aquecido aí para receber do que Deus quer realmente derramar sobre sua vida também. Não é isso, Isso Tessa? mesmo. E vamos conversar com a Zilmar agora. E aí, Zilmar, tudo bem com Tudo você? bem? Que bom. Vamos fazer agora algumas perguntas relacionadas com o ministério. Queremos saber como foi que você iniciou o ministério com crianças, porque a gente sabe, né, que na vida, como cristão, nós temos um propósito, além de levar o ID. Mas para onde vamos levar o ID? Vamos levar para grupos de família? Vamos levar para grupos de missões em igrejas? Vamos direcionar para adolescentes? Mas a Zilmar sentiu de direcionar para crianças. E como foi esse início, essa descoberta? Uhum. Eu me converti com 8 anos de idade. Então, já conheci o Evangelho quando criança. E aí, logo quando eu era adolescente, eu tive desejo de compartilhar o Evangelho com os meus vizinhos, com as crianças vizinhas. E eu tive a ajuda de pessoas adultas, de seminaristas. E assim ficou indo, eu evangelizando as crianças e aprendendo também a palavra de Deus. Por um tempo na minha vida, eu decidi ir para o treinamento da Missão Novas Tribos do Brasil, uma missão que trabalha com índios, leva o evangelho aos índios. E entre treinamento e o ministério, eu trabalhei entre o povo Tapeba, no Capó, aqui no Ceará, na Caucaia, entre o povo Capó no Maranhão, Mamãendê em Mato Grosso. Então, entre todo esse tempo, treinamento e ministério entre os índios, eu dediquei 20 anos da minha vida. E retornando para Fortaleza, onde os meus pais moram, então, em 2017, eu reiniciei o ministério com as crianças no meu bairro. Sempre quando eu ia para algum outro estado e retornava, eu sempre juntava as crianças do meu bairro para levar o evangelho a elas. Mas nesse retorno definitivo, que eu me desliguei da Missão Novas Tribos, eu decidi reiniciar com os meus vizinhos. Eu até brinco que eu estou ensinando a quarta geração do meu bairro, né? Mas, assim, tem sido muito bom. Alguns seriam os filhos daqueles que eu ensinei quando eram crianças, né? Mas, assim, isso em 2017. Agora, em 2018, eu conheci o Camp, né? Através do treinamento que aconteceu em Gereissati, em Maracanaú, através do Marcelo e Alana, os fundadores do Camp. Certo. E nesse período que você retornou lá das missões Novas Tribos, né? Como foi? Claro que você começou na sua vizinhança lá, né? Trabalhar com as crianças da sua vizinhança, mas como foi assim esse processo
para convidar as crianças? Qual era o projeto inicial que você tinha assim? O que que você aplicava às crianças, né? Se você tinha algum método, tinha alguma forma de evangelismo, em massa ou pessoal mesmo? Como é que acontecia esse encontro com as crianças nesse período, antes de você conhecer o camping? Então, eu sempre usava o material da APEC, e aí eu sempre seguia, estudava essas lições, né? E aplicava para as crianças. Eu convidava todas as crianças, iam lá em casa, e eu juntava. A minha igreja tinha ofertado alguns bancos de madeira e tudo, eu colocava na garagem, juntava todas as crianças e assim eu transmitia. Cantava com elas, tinha um tempo de cânticos com elas, e também tinha um tempo da história, que eu contava a história para as crianças, e assim elas iam aprender a palavra de Deus. Que bênção, né? E mais ou menos qual foi esse período em que você encontrou o missionário Marcelo e a Lana, né? Que foi através deles, né? Como eles são cofundadores da missão, então como mais ou menos qual período que você teve esse conhecimento, né? Com relação ao camp, né? E como foi que você começou a colocar em prática isso, né? Isso. E nesse treinamento que eu tive em 2018, eu recebi muita informação com relação ao treinamento. Foi uma tarde, pegando já o início da noite. E aí, eu até pensei em levar tudo que eu aprendi naquela tarde para o meu ministério ali no meu bairro. Só que só foi um pensamento. E aí o tempo passou. Em 2021, a minha igreja convidou, no período do Dia dos Pais, 2021, a minha igreja falou para o meu pastor Marco Joel, que é a minha igreja onde eu sou membro, fica em Pajuçara, Maracanaú. Então, alguns pais falaram para o meu pastor que tinham desejo de aprender mais sobre como lidar com a criança em casa com relação a celular, à internet, a jogos. E aí o meu pastor convidou o pastor Júnior, porque já há alguns anos ele vem estudando e ensinando sobre esse assunto nas igrejas e na igreja também. E aí o pastor Júnior aceitou de lançar esse ensino de ensinar as pessoas na minha igreja sobre esse assunto. E isso foi para um domingo. Como ele explicou bastante sobre esse assunto, ele fez a ligação desse assunto, desafiando as pessoas para os pais, já que queriam ajudar os seus filhos, a evangelizar e discipular os seus filhos. E também estendendo aos vizinhos. E com isso, ele achou necessário ter mais tempo, mais domingos, para estar conosco, né, durante a escola bíblica dominical. E aí ele foi ensinando, e tinha um período que eu sou professora da escola dominical, nesse tempo eu estava com uma classe, e ele dispensava as crianças com os professores, a gente ia para a sala e eu ia junto. Eu não participava do treinamento do ensino completo, e aí ele estava falando sobre Campo Brasil, sobre evangelismo, sobre discipulado, e eu não estava assistindo tudo. E em algum momento ele dizia: até aqui as crianças podem estar comigo e os professores também. Aí depois ele via que tinha assuntos que eram mais direcionados aos pais. Então ele liberava a gente. Aconteceu que no final de alguns domingos, eu acho que isso gerou 4 domingos, deu 4 domingos mais ou menos, se eu não me engano. Então, houve um encerramento lá enquanto eu estava na sala com as crianças, e nesse encerramento ele desafiou quem gostaria de discipular e evangelizar o seu filho e os vizinhos. Então, acho que umas 12 pessoas se levantaram dispostas a fazer isso. E eu só soube, depois que eu cheguei em casa, eu só vi essas pessoas através do WhatsApp, o grupo da minha igreja, que estavam dispostas a isso. Que bem. Então, ele convidou, no caso, você e a Micaele, né, para estar dando treinamento lá para essas pessoas. E eu fui a esse treinamento só para auxiliar na parte logística. Eu não tinha nenhum interesse, assim, naquele momento e tudo.
E foi interessante porque no final do treinamento ele disse: eu preciso de um coordenador, de alguém que ajude essas pessoas. E aí algumas pessoas disseram, ah, Zilmar, outras pessoas disseram, ah, fulano e tal. E eu, na hora, eu pensei rápido, assim, não, não vou. Eu não posso, tem a faculdade, tem isso e tal. E aí tem o meu trabalho na semana, conversando com o meu pastor. Eu disse, pastor, eu não posso. Ele disse, mas então vamos assim, combinar assim. Você fica só por um ano, ajudando, aprendendo e tudo. Eu, tá certo, por um ano, né? Então eu fiquei mais tranquila, aceitei e foi aí que eu fui, assim. Aí o meu pastor falou assim: você não, que você acha da gente aplicar isso tudo que vocês aprenderam no ministério nas casas? Porque nossa igreja, nós já tínhamos 3 ministérios nos lares e nesse tempo um desses ministérios já tinha 7 anos. Né? E aconteceu de que 3 mulheres da minha igreja, elas fizeram treinamento da PEC, tiveram a classe 5 dias, classe Boas Novas, e elas queriam continuar com essas crianças. E algumas delas até se converteram. E elas tinham o desejo também de continuar com essas crianças. Então, quando ele me perguntou, o que você acha da gente aplicar esse ministério nos lares que já existem os ministérios, assim? Aí eu disse, pastor, eu preciso praticar o que eu aprendi. Entender melhor, né? Isso, entender na prática, porque eu lembrei do treinamento 2018, que foi muita informação, e aí eu pensei, eu preciso praticar para te dar essa resposta. Então eu comecei em novembro de 2021, na minha casa, com as minhas crianças. Então, como eu tinha mais de 20 crianças que eu estava ensinando de forma frequente, uma vez por semana, então, estudando junto ao Camp Brasil, que o ideal seria menos crianças, um pequeno grupo, né? E aí de forma relacional e tudo, então eu tive que me adaptar com relação a isso. Eu criei um grupo das 5 e um grupo das 7 horas da noite. E aí eu falei para todo mundo, olha, quem estuda de manhã, vem às 5 horas, quem estuda na tarde, vem às 7 horas da noite. E aí eu chamei uma amiga minha para estar me ajudando a escutar os versículos, a ensinar os versículos, né? E aí eu dei o relatório para a minha igreja depois disso, para esses que estão envolvidos com os ministérios, né? Então, quando eu lancei para eles, eu disse para eles como é que foi minha experiência. E eu falei para eles uma coisa que eu vi de grande mudança. O meu sobrinho, ele, quando eu reunia as crianças, ele às vezes nem queria comparecer. E com ela, com esse formato relacional e tudo, ele estava comigo e ele sempre queria estar junto. E ele até queria participar, mesmo se ele estava no de 5 horas, ele queria estar no de 7 horas. Eu disse, Tiago, mas é a mesma coisa. Ele, tia, mas eu quero. Ele gostava de participar, de conversar sobre a palavra de Deus e Que tudo benção, mais, né? né? Então a gente está vendo aqui a história da Vilmar, como ela já tinha esse envolvimento com as crianças, né? Desde 2007 que ela voltou de uma missão, né? De um tempo muito dedicado a uma missão com índios, né? E como o Senhor a trouxe de volta, né? Para ela realmente poder se envolver com mais eficácia na sua igreja. E ela, vocês têm visto aqui, pela história, ela tentou até fugir, né, desse projeto, né, inicialmente com discipulado em pequenos grupos, que é o projeto do Camp Brasil, que é apenas, né, Camp é apenas um apoio, uma ferramenta de apoio às igrejas. Mas sabendo que o pastor deles, né, o pastor dela já tinha essa visão, né, sobre o discipulado com as crianças, né, nos lares, já havia isso, esse projeto. Mas o mais interessante que eu estou vendo aqui, Dilmar, é uma coisa assim que é um clamor, assim, acredito, assim, no nosso coração do Ministério Infantil, é o que aconteceu, a busca veio dos pais, né? Isso aqui foi o mais interessante, porque nós estávamos compartilhando com o pastor Marcos e ele explicando
os pais, eles têm um conceito do que é importante para os seus filhos, né? Do que tem que prover para os seus filhos, dos estudos que eles precisam ter para ter sucesso na vida, para ter um bom trabalho, para se desempenhar bem na vida, né? E às vezes eles têm esse conceito até da forma espiritual, de um suprimento espiritual na vida dos seus filhos. Porém, ao colocar em prática, parece que tem uma barreira, que aquilo não acontece com facilidade, né? Vendo a busca desses pais aí que congregam na sua igreja, que faz parte do ministério, isso é um grande impacto para outros pais também, que por um momento eles possam estar pensando que é impossível, né, educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, com tantas atrações que tem aí no mundo, né, pelas mídias, celular, porque realmente eles foram, porque havia essa necessidade, né? Eles perceberam, né, que mais Foram abertos os olhos. isso, os olhos foram abertos a essa necessidade, né? E quando eu acredito muito que isso foi Deus já, né, preparando o coração desses pais para receber. Quando o pastor Júnior foi ministrar ali para os pais, ele também viu a oportunidade de apresentar o material do campo, né, que inicialmente também tem esse propósito de os pais discipularem seus filhos, né? E ali realmente através do relacionamento, que como temos visto aqui, o sobrinho da Zilmar, né, já gostou tanto da forma desse ensino que ele queria ficar no próximo PG, no próximo horário de encontro, né? Isso. E aí a gente vem como é que isso, né? Como é que isso impactou a sua vida, vendo toda essa trajetória, a trajetória, né? Que você viu esse percurso, que você até tentou fugir de uma responsabilidade, mas aí você realmente viu que era algo assim proveitoso, que ia edificar muitas famílias e a vida das crianças também, né? Pensando nas crianças, né, Zilmar? Exato. Como que isso impactou o seu coração, o seu ponto de vista e o seu coração principalmente? O que eu gostei muito foi de ver a participação das crianças e também porque naquele momento eu não estava só lançando aquilo que eu conhecia da palavra de Deus. Eu estava conversando com elas sobre a palavra de Deus, explicando aquilo que estava na cabecinha delas, que poderia ser de grande dúvida sobre o mundo, sobre criação, sobre Deus. E aí eu mostrava, aqui está na Bíblia, a resposta está na Bíblia, e elas poderiam lançar também algumas coisas que estavam na cabeça delas, que é muito interessante. Às vezes você programa um tempo com as crianças, e a partir do que elas vão comentando, vão participando, vão falando da família, aí o tempo vai se estendendo. Então foi algo diferente. Não era somente eu falando. Então as crianças estavam também participando daquele momento. Outra coisa que me chamou muita atenção é que aquilo que a gente conversou sobre aquele assunto naquele dia, eu estava entregando depois o semanário para elas. Então, é algo que eu acho muito legal. E elas levam o semanário, pontos daquele assunto para ler em casa e responder. Eu dou um caderninho para elas, elas podem responder. E às vezes também elas nem sabem ler, mas já teve mãezinhas que liam para a criança eu orientava, né? Ó, seu filho não sabe ler, então você lê para a criança e não existe resposta certa ou errada. O que a criança falar para você, você escreve, por favor, no caderno. Então, houve participação da mãezinha de estar lendo aquele material, de ouvir a criança falando sobre aquele assunto. E também o fato do desafio dela aprender a palavra de Deus, decorar, memorizar a palavra de Deus, né? Então, eu gostei muito com relação a isso daí. E, consequentemente, a feirinha, né? Que elas também têm um grande incentivo nesse sentido. E, principalmente, o fato de ter um grupo pequeno, de você conhecer melhor seus Cada alunos, um, né? ouvir Estar mais cada um, né? perto. Aproxima, né? Por isso Exatamente. que é relacional, né? Porque você acaba realmente
criando os laços com as crianças, a amizade, né? Tem um compromisso, tem a confiança, né? Que as crianças ali podem compartilhar algo com você, algum pedido de oração, elas têm essa liberdade, né? Eu já tive também, junto com o Cícero, que agora ele está liderando um grupo, o PG, e eu estou auxiliando, mas no início eu comecei sendo a líder, né? E eu já tive um momento com ele, um senhor da minha igreja, que de crianças compartilharam coisas bem íntimas, né, pra gente, e falando, tia, isso é pecado, e pedindo a nossa ajuda, né, querendo esclarecimento, qual o pensamento de Deus sobre esse assunto, né? Então, é bem interessante, que a gente pode ajudar as crianças mostrando na palavra de Deus, né, aquilo que o mundo não pode responder, porque se está na Bíblia, né, então, E o que o mundo também fala que não é pecado, que é relativo, né? isso, Isso também bagunça muito a mente da criança, né? é. Isso. E Zilmar, agora nos conte como é que nasce novos PGs, né? E o processo também de preparo de novos líderes. Então, os novos PGs, como na minha casa, por exemplo, tinha esses dois PGs. E aí teve uma mãezinha que viu essa movimentação, ela era recém-chegada no bairro, né? Viu a movimentação lá em casa, aí ela disse, ó, meu filho pode vir? Aí eu pensei, eita, então vou criar outro PG. Então se tornou, nesse caso, três PGs, né? E teve outro homem que foi fazer alguma coisa lá em casa, chegou só no portão para pegar uma informação. Aí ele olhou e disse: Ah, você faz isso com as crianças? Ensina a Bíblia? É pago, precisa pagar alguma coisa? Aí eu não. Então, as crianças dele já fez parte desse novo PG. Então, algumas crianças também convidam outras, assim, não é que convidam literalmente, elas mostram que estão aprendendo, mostram que estão ali para aprender a Bíblia, mostram como é que como é que funciona, né? Então, tem crianças que ficam sabendo pelas outras crianças e também querem ir. Gera curiosidade. Exatamente. Aí, quando acontece isso, muitas das vezes acontece de que a gente está terminando aquele módulo. Então, chega uma criança nova, aí eu permito que elas fiquem, né? Tipo assim, para não dizer, volte daqui a tantos dias, né? Permito que elas fiquem, mesmo sabendo que ela vai repetir aquele módulo, mas para que ela não perca aquele tempinho de escutar a palavra de Deus, de estar com os outros e pegar um pouco do gostinho, como é que funciona. Então, depois eu coloco ela no módulo inicial, já que a gente não está começando naquele período, né? E dessa forma que vai multiplicando. E também tem o fato de que algumas pessoas, quando estão, por exemplo, na minha igreja, já aconteceu de uma senhora, recentemente, uma senhora, ela está ajudando, só auxiliando em um PG. Então, ela estava auxiliando, a Edilene estava auxiliando lá no Seu Santos, ela e a filha dela, adolescente, as duas só ajudando a ensinar o versículo, a pegar o versículo, alguma coisa assim. E depois de um determinado tempo, ela disse: Agora eu quero começar um PG na minha casa, que era bem distante desse local. E aí ela começou esse PG e nem quis sair desse outro que ela estava ajudando antes. Aí ela fez o treinamento, né? E aí ela começou o PG na casa dela com a filha dela e continuou ajudando nesse outro. Agora sendo líder também, a filha dela sendo líder nesse outro. Então assim multiplicou, né? Sim, mas e como que acontece normalmente esse preparo de liderança, né? Como que levanta um líder ali para cada PG? Então, normalmente alguns comparecem, algumas pessoas comparecem, ficam observando, ficam ajudando, ou até mesmo só mesmo para estar junto. E aí, a partir daí, ela tem um desejo de ser líder e eu oriento com relação. O bom é que ela já veio na prática, né? E depois eu oriento para elas fazerem esse treinamento online. Ali já é o preparo, né? Exatamente. Como se fosse um estágio. Exatamente. O treinamento online
E eu até estou pensando de ter um treinamento, outro treinamento presencial, né? Muito bom. E quando aconteceu de eu dar o relatório, inicialmente, eu dar o relatório do como é que foi a minha experiência com o camping no meu bairro, na minha casa, então eu reuni depois da feirinha, eu concluí tudo, a trilha, eu reuni com todos esses líderes que já estavam nos PG, aliás, nos ministérios, nas casas, e reuni também com meu pastor, Marco Joel, e esses que participaram do treinamento com o pastor Júnior, e quiseram iniciar isso. Então, reuni todos esses no almoço na minha igreja, um dia que era o aniversário da minha igreja. Então, antes do almoço, eu dei o meu relatório para eles. Dei a minha experiência, contei a minha experiência. Aí, quando você e Micaela foram lá, deram o treinamento, que eles toparam. Eu acredito que mais de 40 pessoas estavam ali presentes. Mas eles, alguns a gente convidou, mesmo que não tinha nenhum interesse, mas trabalhava com criança na IBD. Mas eles, depois do treinamento, eles ficaram receosos de começar, de tipo assim, aquele ministério que estava acostumado naquele formato, né? De começar com PG, questão dos Algo Começar algo cards. novo, né? novo. A Exatamente. metodologia, o medo do novo, né? Isso. Os cards, e aí como é que a gente vai? É muita informação, acho que é muito difícil, acho que não vai dar certo. Alguns disseram assim, mas as crianças do nosso ministério, onde a gente ajuda, são muito inquietas e assim, eu acho que não vai dar certo também. Aí eu respondi, mas são crianças, né? Crianças como qualquer outra criança. E o que eu falei para elas foi, para todos, né, no geral, foi que eu poderia ir nesses ministérios e começar a ensinar, ou então a trilha toda, o primeiro módulo, começar a ensinar para que eles me ajudassem auxiliando e fosse observando também. Na prática. Exatamente. E aí eu fui em um ministério, eu fiz isso, terminei aqui a trilha, eles viram realmente que não era um bicho de sete cabeças e também puderam aprender como é que tudo poderia ser oferecido para a criança, né? Como os cards, o semanário e tudo. E aí eu fui para outro ministério, depois para outro ministério. Só que quando eu comecei em um ministério como esses, sendo Lembrando, né, que esses ministérios que ela fala não são igrejas diferentes, né? É o trabalho que acontece nas casas, isso, com né? as Com os crianças irmãos somente. da igreja, né? Da mesma igreja. Isso, exatamente. E aí, quando eu estava em uma casa dessas, com as crianças, que já tinha esse trabalho com as crianças de ensino da palavra de Deus, então, sendo que eu era a única que estava para mostrar, fazer demonstração como poderia ser, e não tinha outra pessoa, né? Aí eu falei para eles, o que a gente vai fazer? O ideal seria ter um PG, um pequeno grupo. Mas como que ia fazer vários pequenos grupos se tinha mais de 20 crianças, né? E eles estavam com o pé atrás. Então, o que eu fiz foi, fiz a trilha com o grupo que tinha, mesmo que tinha mais de 20 e tal. E um desses, que é os semeadores, tinha mais de 30, umas Ai, 32 Jesus. crianças. Então, eu reuni todas as 32 crianças e fiz a trilha, e a Tati, uma amiga da igreja, me auxiliando. Mas como que ficou depois para o mergulho? A gente fez a trilha com todos, porque como que eu ia dividir? Não tinha Teria que como. ter vários Outros líderes, líderes Tinha que isso. ter. Mas como eles estavam com o pé atrás, então eu fiz estavam com dessa medo, forma. né? É, Não ia desamparar, né? é. Aí eu fiz a trilha desse formato que a gente brincava, não era pequeno grupo, era GG, grande grupo. Sim. Então, tudo foi mudando a partir da trilha, porque a gente viu que um grupinho que teve mais presença do que outros. Então, aqueles que vieram mais vezes, então continuou para fazer o Próximo módulo módulo, mergulho. E esses outros a gente dividiu em vários PGs da trilha, já que os líderes para estavam, reiniciar. já que os líderes estavam dispostos depois dessa primeira etapa da trilha, né, Quebrou com os todo medos. isso. Aí funcionou dessa forma. Que bem. Então a gente continua hoje.
né, com esses ministérios, assim, mais em formato de pequenos Pequenos grupos. grupos. Então, agora a gente costuma dizer que são núcleos. Essa casa, esse lá onde o irmão abriu as portas da sua casa, onde hoje o que tinha 32, que é os semeadores, tem mais de 50 crianças. Olha aí. E aí se dividiu em pequenos grupos. Exatamente. Alguns desistiram, mas outros surgiram, né? Nasceram novos, né? Exatamente. E aconteceu dessa forma, de que tanto outras crianças tiveram conhecimento, né? E também como que apareceram novos líderes, novas pessoas para dispostas a, a estar discipulando crianças e evangelizando. Então, como vocês têm acompanhado, é assim que é a rede de apoio dentro da Missão Campo Brasil. Nós somos uma missão interdenominacional. Mas se você é um líder na sua igreja, seu pastor tem apoiado seu ministério, né? Quando o pastor abre as portas, é inevitável não acontecer essa multiplicação, esse avanço no ministério de discipulado e evangelismo com crianças. E a Zilmar, que iniciou primeiramente como uma líder de PG na sua casa, 2 PGs, depois foi aumentando um pouco, Isso. né? Então ela foi convocada, o seu pastor, para acompanhar os outros PGs, porque os pais já estavam esperando também esse projeto a iniciar nos seus lares. E daí ela passou a ser uma coordenadora, né? Ela começou coordenadora, ela já indica que ela está acompanhando os líderes, né? E daí, com o crescimento dos líderes, houve o aumento, né, dos pequenos grupos e ela conseguiu levantar outros coordenadores, outras pessoas para ela dar suporte, para essas pessoas darem suporte aos novos líderes, né? E assim ela passou a supervisionar, né? Então é assim que acontece o crescimento dentro da Missão Campo Brasil, né? Nas igrejas, né? Essa rede de apoio, é assim que se estende. O supervisor, que hoje a Zilmar, essa supervisora, ela acompanha coordenadores, que por sua vez acompanham líderes, os líderes de PGs, e os líderes vão acompanhar suas crianças lá na ponta. Então, ninguém vai andar sozinho. Ninguém vai. Por exemplo, a história de uma criança, a Zilmar vai saber por conta dos coordenadores que vão estar repassando isso. E a igreja, em geral, também fica sabendo os motivos de oração, né? Compartilha também os testemunhos. Isso edifica muito a igreja, né? O corpo de Cristo. E é muito bom, viu? Esse testemunho, essa forma como realmente vocês têm se disposto para a glória de Deus, né? É o cumprimento assim de uma é a obediência à ordem do Senhor Jesus, né? Mas que realmente nós precisamos estar dispostos a isso, né? E assim a gente só vai ver os frutos quando a gente coloca a mão no arado. Não tem nada fácil, mas quando nós estamos dispostos, o Senhor Jesus ele vai nos usar. Então, Zilmar, compartilha para a gente qual a realidade dessas crianças que foram alcançadas, impactadas com o discipulado relacional e também de como o discipulado em pequenos grupos tem também impactado elas, né? Então, a realidade das crianças, a maioria não tem ido à igreja, não vai à igreja. Nós temos algumas crianças que têm os pais cristãos. E a maioria a gente sabe que é o primeiro momento que elas estão aprendendo a palavra de Deus, abrir a Bíblia, ler o versículo na Bíblia. E algumas nem Bíblia tem em casa. A gente está dando, em alguns momentos está dando, ofertando para algumas crianças, né? Então, contato com a palavra de Deus é como se fosse a primeira vez de pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e ler, e saber que ali está escrito a palavra, a mensagem de Deus para nós, né? E tem sido muito interessante com relação a isso. E outra questão também seria que tem muitas crianças carentes, né? Nós temos mais de 20 PGs, nós temos 14 líderes e nós temos também 12 casas ao todo.
São 12 casas de irmãos que abrem as portas da sua casa para que ali funcione. Agora a gente tem que chamar de núcleo, porque começou com um PG, e depois dois, três, Mesmo lugar. funciona isso. Uhum. Então, tem pessoas que estão abrindo as portas da sua casa, mas simplesmente para os líderes chegarem e ali ter o seu PG na casa dessa pessoa. Tem pessoas que estão abrindo as suas portas, a dona da casa é a líder do PG e ela ou seja, aquelas crianças já têm os pais cristãos, né? Já tem um certo entendimento da palavra de Deus. Tem alguns PGs que são assim, de crianças mas são muito pouco, né? Mas a grande maioria que está tendo como se fosse o primeiro contato com a Bíblia, com a mensagem da palavra de Deus. Então, nós temos crianças também, como eu estava falando, que são bem carentes mesmo, ao ponto de que nós temos um núcleo de PGs que os donos da casa, eles não são os líderes, eles simplesmente abrem as portas da sua casa para que a gente esteja lá, e eles têm o maior prazer de fazer, tipo assim, um panelão de sopa a cada vez que tem o PG, né? A reunião do PG. E ofertar, assim, o lanche com pão para as crianças, e as crianças comem bastante, e às vezes tem um evento grande, porque eles sabem que elas gostam exatamente, a necessidade, e elas têm maior prazer de receber aquilo, né? Às vezes de levar para casa, né? Então, nós temos realidade assim também. E temos outros casos que nem tanto, né? Nem tanto com relação a isso daí. Certo. E você teria algum exemplo para me citar? Fique à vontade. Um exemplo sobre crianças realmente que passam por alguma dificuldade, situação e foi transformada. Sim, nós temos algumas crianças que elas, assim, no aprendizado da palavra de Deus têm demonstrado diferença, né? Nós temos relatos de alguns líderes que eles têm falado para a gente que têm visto mudança de algumas crianças. De que antes chegava e não conseguia nem se concentrar direito, mas aí já está, tipo assim, dando maior atenção e eu não sei dizer exatamente algo específico, né? Sim, Mas a gente tem tido alguns relatos nesse sentido, muito bom. tanto no PG como em casa, né? Nós temos também um fato que eu achei muito interessante, que duas crianças se mudaram um lugar mais ou menos longe, e aconteceu que a, elas estudam à tarde. Elas queriam permanecer aprendendo a palavra de Deus ali conosco. E o que fizeram? Os pais foram com esses dois pré-adolescentes. Eles foram acompanhando seus filhos até a reunião que começava às 7 horas da noite, de bicicleta. De bicicleta, Interessante. né? E aí, e retornando também de bicicleta. Depois de um tempo, o pai começou a trabalhar à noite sem ter condições de acompanhar os filhos, e a mãe não queria ir sozinha com os meninos, é um casal. Então eu disse, olha, que não ser, eles começaram a faltar. E aí aconteceu de que eu entrei em contato com eles, por que vocês não estão indo? Aí a gente não tem mais como ir. Aí eu disse, então eu vou pagar o Uber para vocês irem. Então conversei com a Ai, que mãezinha, bênção. né? Então eu achei muito interessante o fato deles irem de bicicleta, e não é muito perto, né? Não é muito perto. Para vocês terem noção, dá mais ou menos na faixa de R$ 12 o valor do Uber, né? Sim, E aí, para vocês terem noção de Da distância, distância. né? De Sim. distância. E aí, o que eu achei muito interessante foi eles darem prioridade a esse momento de ensino, né, de aprendizado, e os pais apoiarem nesse sentido. Porque, além deles estudarem à tarde, a tendência é chegar em casa, querer lanchar e é. descansar, né? Com certeza Brincar, né? eles É, viram, né? Eles viram alguma mudança, né? Eles é, foram impactados com a mudança da criança dentro de casa, né? é.
E por isso que também eu fiquei assim, mas por que eles estão vindo mais? Se eles davam tanta importância a isso, né? E teve uns dias também que, como eles faltaram, porque não tinham como ir, não deu certo para ir na época que eu ia de bicicleta, então eu fiz chamada de vídeo. Aí fiz chamada de vídeo para eles não perderem. Ó, aí fiz a ligação para os dois assistirem, estar conosco, né, online. Que bênção, né? Estratégias. São estratégias, né? É, É uma forma, você age de maneira intencional, que está dentro lá da nossa filosofia do campo, né? E vê, porque você vê o propósito que as pessoas, o compromisso que eles tiveram de ir de bicicleta, né? isso. E também porque o líder, né? Quem está ali à frente desse trabalho, na coordenação, na supervisão, ele está se desdobrando para isso, né? É uma entrega, na Isso verdade, mesmo. né? Quem discipula é uma entrega que você está fazendo ali, é para o Senhor, sim, mas para um propósito, né? Para aquelas vidas ali, elas vão também, vão discipular da mesma forma que você, Isso. elas não vão medir preço, né? Não vão medir distância também, quando elas estiverem discipulando outras vidas. Isso é muito Isso bom. mesmo. E Vilmar, você citou, né, que a palavra, a Bíblia, para muitas crianças é um pouco escasso, não é? E então já levanto aqui um apelo para você que está aí do outro lado, você que é de Maranguape, Maracanã, Fortaleza, aqui por perto, se você tiver alguma Bíblia encostada na sua estante, ou se você também tem possibilidade de comprar ali, vamos dizer assim, um pacote, né, cheio de Bíblias, né? Então que você possa lembrar do Canto Brasil, certo? Nós somos uma missão, nós necessitamos de apoio, certo? E se Deus tocar no seu coração, não evite que você possa doar Bíblias, porque, como a Zilmar mesmo citou, né, nossa supervisora, é escasso sim, sempre precisamos da palavra de Deus para essas crianças, então, que você possa lembrar. É isso aí. Então, Zilmar, conte também como que os pais dessas crianças são impactados, né? Porque a gente sabe que a criança indo para o PG, indo para os encontros, recebendo ali da palavra de Deus, ela Uhum. é transformada, ela chega em casa uma nova criatura, né? Então, de fato, ela deve impactar aquela família, aquela vida, né? Tem alguns Ambiente. testemunhos aí para compartilhar com a gente? Sim, nós temos assim, no caso, a minha vizinha, que ela falou que ela viu a mudança do filho dela em casa, e aí a filhinha dela também quis acompanhar o irmão, e ela disse que tem visto alguma mudança sim na vida deles. E também com relação dos pais, nós temos um ministério que temos um grupo de 12 mães que estavam estudando a palavra de Deus com algumas senhoras da igreja, em um ministério. E aconteceu de que elas vendo as crianças aprendendo a palavra de Deus, com material, com semanário, descobrindo o mistério, decorando o versículo. Então, elas pediram às senhoras da minha igreja para que elas tivessem o mesmo formato que as crianças. Então, foi interessante porque as senhoras da minha igreja adaptaram um pouco para a realidade delas, sendo do mesmo assunto, e viram elas participando melhor do que antes. E também o fato de memorizar a palavra de Deus, que não tinha antes, e com relação do semanário também. É algo que elas estão praticando, né, é, em casa, e elas têm visto um grande progresso também nessas senhoras, as senhoras da minha igreja têm relatado isso, e têm gostado também do fato que as mãezinhas estão falando da sua vida naquele momento. Está sendo Compartilhando. relacional, Olha, está sendo mais relacional nesse momento com as senhoras, né? E a gente tem visto muitas mãezinhas agradecendo a gente, então, eles aplicaram o mesmo método de PG com as isso, senhoras, com as senhoras. do jeito que a gente falou no Mesma começo, dinâmica. né? E os outros PGs, como eu já falei, a gente tem mais de 20 PGs, a gente tem recebido também, sempre tem um líder que ele tem o grupo das mães, ou então o grupo com as crianças, mas normalmente envolve o celular da mãe.
né? Ah, E aí a gente tem visto muitas mãezinhas mandando mensagem para o líder do PG, agradecendo porque está ensinando a Bíblia, porque seu filho está aprendendo, acompanhando. exatamente, porque seu filho está aprendendo, agradecendo pela feirinha, agradecendo quando tem um evento também que a gente faz, tipo Dia das Mães, Páscoa, alguma coisa assim, que eles veem a felicidade da criança, né, e tudo. Então, alguns acompanham o filho até o PG. Temos também um caso de que uma mãe sempre estava acompanhando a criança e ficando lá até o final. E depois, a líder ofereceu estudo bíblico para ela e ela aceitou, né, de fazer estudo bíblico. Então, graças a Deus, tem é, impactado a família, né? Não somente a criança em si, mas tem impactado a família. Então, se você discipula uma criança, né, evangelizando ela, abre portas para a família dela também, né, ser alcançada. E, falando em feirinha, é uma parte muito boa, né? Não só para a criançada, mas os líderes também têm essa oportunidade de se divertir. Porque a gente sabe que o material do camp, né, o currículo do camp em si, é um currículo bíblico, né, cronológico, interativo, né, tem as dinâmicas, é intencional também, relacional. Então, não é um movimento parado, uma aula apenas. Não, as crianças participam como Dilma já testemunhou aqui, como, né, elas são impactadas, como alcançam os pais também. E é gamificado, né? É gamificado. E por isso que chega na feirinha. Porque as crianças, né, à medida que elas vão cumprindo as tarefas, fazendo os desafios, descobrindo mistérios, né? E memorizando versículos, elas acumulam pontuação. No final se transforma em dinheirinho que ela vai trocar na feirinha. E a feirinha da Zilmar é uma das mais divertidas que eu já vi. Né, Zilmar? Como é que acontece assim, esse tempo de preparo, né? Como é que você envolve não só os líderes, mas a igreja, né? Eu já ouvi um pouco do testemunho dela. Como é que você envolve toda a galera, toda a igreja para esse dia, né? Como é que acontece? Sim, nós já fizemos uma vez a feirinha de todos esses PGs, né, junto. Mas, como é muito trabalho para todas as crianças, produzir muita coisa, então, os líderes optaram pela feirinha de cada núcleo desse. Mas, mesmo assim, nós temos esse núcleo, como eu falei, que tem mais de 50 crianças. Então, quando acontece essa feirinha aí, meu pai, tá chegando a feirinha dos Grande semeadores, e aí, né? expectativa. E juntamente com esse grupo, que é mais de 50 crianças, é nesse núcleo mesmo que tem o grupo das senhoras de 12 senhoras. Então, Ah, tem a feirinha também das tem senhoras. a Olha força das só. Tem a feirinha senhoras. das senhoras. Só que, quando a feirinha das senhoras tem sido muito bom, porque a gente lança para a igreja. Quem tiver usados roupa, principalmente que eles precisam muito, né? E eles gostam muito. Então, e as senhoras, elas ficam muito felizes. Então, a igreja, é, todos veem na sua casa o desapega, né? E vê aquilo que está em bom estado, que pode ser doado para essas feirinhas das senhoras e também para as crianças. E graças a Deus que a igreja tem ajudado bastante nesse sentido. Então, quanto a isso, a gente não compra quase nada, não gasta quase nada na questão financeira para a feirinha das senhoras. Então, Deus tem abençoado nesse sentido. E com relação das crianças, o que a gente tem feito, por exemplo, uma doação como essas, onde tem várias roupas, a gente, depois de uma feirinha, a gente costuma fazer bazar. Então, ultimamente, uma senhora da igreja, ela criou na casa dela de fazer o bazar por apenas R$ 1. Então, Dica para líderes, dica para coordenadores e supervisores. por apenas R$ 1 e achei interessante. Eu gostei disso daí, porque antes a gente fazia bazar também, como já aconteceu em outros núcleos,
de fazer preços variados, preços maiores e também lançar pela internet, fazer bazar online e também teve compras. Mas esse daí que a Edley teve a ideia de fazer na casa dela, teve um dia que ela conseguiu vender mais 60 peças e outro dia mais de 200. Aliás, ao todo deu mais de R$ 200. Olha Então que foi uma bem. boa ajuda para o grupo Sim. dela, que tem na faixa de 12 crianças, né? E aí a gente sempre faz assim, como são muitos PGs, mais de 20, então a gente pega o que foi doado para esse, quando tiver a feirinha do outro, a gente pega o que sobrou daqui, leva para a feirinha do outro, né? E a gente, ultimamente, a gente juntou todas as peças doadas de roupas e a gente fez um bazar de R$ 1 e também deu mais de R$ 200, né? E ainda sobrou 3 sacos grandes, graças a Deus, né? Multiplica, né? Para a Edilene fazer mais uma vez na casa dela. Então, isso já ajuda bastante para a gente comprar coisinhas para as crianças. A gente vê muito que as crianças, elas não vão muito nas roupas. As mãezinhas, quando vão para a feirinha com elas, que querem Gosto de escolher coisa algumas coisas assim. para que elas comprem, né? Mas elas gostam muito de material escolar e brinquedo. Então, a gente tem produzido muito pegando material reciclável, como garrafa PET. Se você for ao centro de Fortaleza, um vai e vem, ele custa na faixa de R$ 8. Então, 2 garrafas PETs, né, pode te ajudar a fazer um vai e vem, Pega a né? dica, viu, pessoal? E também várias coisinhas na internet que a gente aprende pensando na feirinha. Então a gente já fica produzindo. E tem pessoas na igreja, cavalinho também é na faixa de R$ 8. Então a gente pode pegar uma garrafa PET e fazer um cabo de vassoura velho que você não quer mais. E fazer um cavalinho. E as Uhum. crianças, a gente vende por R$ 10. Então Olha as aí que bem. crianças vai e vem também, R$ 10. Então as crianças todas elas gostam e Ó, compram. E é o mesmo brinquedo, é a mesma, uhum. assim, a função daquilo que comprou, né, prontinho, e esse com Sim. material reciclado. E a gente também aprende, ensina a criança, como ela aprendeu lá na trilha, de assim como Deus deu a ordem para Adão de cuidar de Cuidado já. tudo, né? A polícia verde, o mistério. Então é uma forma da gente mostrar na prática, né? Que a gente aproveitou aquilo que a gente poderia ter descartado, né? Para que ela agora possa brincar. Então, tem ofertas também de alguns irmãos. Nós tivemos ano passado 10 pessoas da minha igreja que disseram: nós vamos ofertar R$ 10 por mês. Então, isso significa R$ 100 para ajudar em alguma necessidade, em algum PG, né? E aí é muito bom. Nós temos ofertas esporádicas, né? Que nos ajudam bastante, porque às vezes você quer fazer um Dia das Mães, comprar alguma lembrancinha, mesmo que seja barato, né? De abençoar essas famílias nesse momento, né? Então, um lanche diferente, um lanche melhor. Então, a gente sempre tem dessas ajudas assim nesse sentido. Que bênção, né? Pois Muito é, bom. muito bom. E Zilmar, conta se você viu algum desafio, quais os desafios que você tem enfrentado durante esses anos, esses longos anos de discipulado, relacional com as crianças, de supervisionar. Então, um desafio seria de ter mais pessoas, mais líderes, porque como a gente tem falado que vai multiplicando, né? Isso é orgânico, né? E aí acontece que a gente precisa de mais líderes. Então, nós temos 14 líderes, eles têm colíder e tudo, mas são 14 líderes. E esses 14 têm, tipo assim, sido líderes num total de 20, mais de 20, aliás. Então, eu na minha casa agora tenho 4 PGs. Aí agora eu mudei. Um PG quarta, quinta, sexta e Um para cada sábado. dia. À noite. E, e ainda ensino em outro PG, estou em outro PG na Pajuçara, né, em Maracanaú. E tem outros líderes também desses que estão em um núcleo aqui e outro núcleo ali. Então, se tivesse mais líderes, e a gente sabe que vai multiplicando, Estão não, não vai sobrecarregados, parar, né? Não né? para. A gente sabe que não vai parar aí. A tendência é multiplicar. Então, seria mais líderes e outra também seria espaço,
Por exemplo, nesse local que a gente tem, então nós temos um casal que abriu suas portas, mas tem chegado agora mais de 50 crianças e 12 mãezinhas, né? Então, nós temos algumas pessoas ajudando nesse ministério, onde divide 4 PGs nesse dia, o grupo das mãezinhas em outro local, e tem os pequenininhos, que as mães levam, mas alguém precisa ficar com os pequenininhos. Nós temos 2 senhoras que ficam com os pequenininhos, para que as mães fiquem livres naquele momento para E a estar, palavra. exatamente, ouvir a palavra de Deus. E a gente até recentemente ficou pensando, a gente precisaria de um lugar bem maior, Mas, exclusivo para esse ministério, tá não vendo? é? Porque multiplicou bastante, né? E graças a Deus por isso. E a gente sabe que a tendência é É aumentar mais aumentar. ainda. É aumentar, né? Os campos estão brancos. Jesus falou. Com Rogai ao Senhor da certeza. seara que mande trabalhadores, né? E tem PG, assim, que o irmão, a gente está aqui, onde funciona 2 PGs. A gente faz um encontro de todas as crianças. É mais de 30 crianças que chegam lá. Aí fica 2 PGs aqui e na casa da frente de outro irmão, Tem fica outro. alguns PGs lá. Então a gente faz a abertura, todo mundo junto, aí se divide. Todo mundo vai para o seu grupinho, né? Então a gente sabe que vai precisar de mais espaço. Olha aí. Estratégia de planejamento, né? E assim acontece o crescimento mesmo. Que é com ordem, né? Com que se organiza, assim, essa forma de organizar. E assim o Senhor vai abençoando o trabalho, né? Tem abençoado o trabalho da Zilmar junto à sua igreja, porque não é só a Zilmar. A gente vê que preparação para uma feirinha tem todo ali, as irmãs também auxiliando, né? Pessoas. Então, meu irmão, se você está parado aí, pensando que nasceu para nada na vida, você está enganado. O Vai ficar Senhor no banco. tem uma frase que diz que o Senhor não chama os desocupados, Deus É chama verdade. os ocupados, né? E realmente nós precisamos nos levantar, sair do lugar de comodismo. Gente, vamos levantar. Vamos olhar para a vida dessas crianças, necessidades que elas têm. Nós precisamos nos atentar a isso, porque o tempo da nossa salvação está muito pertinho, né? Como está escrito É, lá. Vamos aproveitar o tempo, pouco tempo nos resta. e eu lembrei de outra coisa, que já aconteceu da gente fazer vários cavalinhos, e eu sei que tem uma senhora na minha igreja que ela gosta muito de ajudar, mas ela não pode sair muito da sua casa e tudo. E aí eu liguei para ela, ó, a senhora pode cortar o cabelo dos cavalinhos, que é de fio de algodão, e amarra lá e deixa tudo prontinho pra gente. Então ela fez isso com a neta dela em casa. Algumas pessoas a gente imprime, tipo jogo de dominó. A gente imprime e eu entrego para algumas pessoas para cortar na sua casa, no momento que está lá, sem fazer nada, ou assistindo televisão, alguma coisa assim, né? Ou então, pode ajudar bastante, cortando, colando, Os dons, né? exatamente, fazendo na sua própria casa no horário vago, No né? horário que Isso você mesmo. estiver ali vago, né? É, Isso traz alegria, né? De repente, isso, essas irmãs que colaboraram fazendo o cabelinho do cavalo, ela está se alegrando no Senhor, porque ela está abençoando crianças, né? E são exatamente. milhares, milhares, não só dos PGs que a Dilma acompanha, são milhares, milhares de crianças que o campo já tem alcançado através desses livros, de pessoas que disseram sim. Então, você também está convocado, né? Abrir o seu coração para dizer sim, né? E aí, Zilmar, para a gente finalizar esse momento, né? Mas eu quero que você deixe assim um desafio para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão vendo esse testemunho, né? Você pode compartilhar mais um testemunho de uma mãe, né? Dos frutos que aconteceram dentro de um lar, além desse que você contou já, né? Os pais têm compromisso de acompanhar seus filhos, isso já é um fruto, né? Deus agindo na vida deles. Mas tem mais algum que você gostaria de compartilhar? Nós temos também alguns pais que eles chegaram a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, né? Através de, tipo,
a criança estava indo para o PG e aí teve aquele contato, aquele interesse de ouvir a palavra de Deus e tudo, né? E realmente chegaram a crer em Jesus Cristo através. Tudo começou com a criança indo para o Pequenos, PG. É. que bem. E qual o seu desafio que você deixa aí para essas pessoas também elas poderem se despertar a isso, né? A ver os resultados, os frutos, tudo é para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas você precisa também se dispor a isso, né? Então, eu louvo muito a Deus porque eu conheci o Evangelho quando criança, né? Quando eu tinha 8 anos de idade. Então, eu agradeço demais a Deus porque desde criança que eu sigo a Deus, que eu conheci o Evangelho. Então, isso para mim é tudo. E a gente tem que aproveitar o momento em que as crianças têm tempo. As crianças têm tempo, estão dispostas a ouvir, estão dispostas a sair da sua casa e ir para a sua casa e estar ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. A gente tem a oportunidade que os pais estão deixando. Aqui no Brasil, as pessoas, na maioria dos estados, os pais, eles confiam, eles deixam o seu vizinho levar a sua criança e ensinar a palavra de Deus. Tem outros países que eles são muito desconfiados, né? Que eles não permitem uma pessoa, para qualquer coisa, um estranho ou um vizinho, estar lá com seu filho, né? Então, nós temos essa oportunidade. Tanto a criança tem tempo, como os pais permitem. Então, precisamos aproveitar esse momento de ensinar a criança, porque quando ela é criança, ela tem todo o tempo possível, mas ela vai crescer, vai ficar adolescente, jovem, vai começar a trabalhar, vai ter a sua família, e o tempo vai se reduzindo, né? Então, esse é o momento. E aí, você ensinando a palavra de Deus para a criança, você compartilhando com ela aquilo que você sabe, conversando com ela de forma bem relacional, você vai estar possivelmente investindo, com certeza, aliás, investindo numa vida. E ela pode transformar, ajudar a transformar outras vidas. E se ela não quiser realmente seguir a Jesus Cristo, aceitar Jesus como seu Salvador, você fez sua parte. É decisão dela. Mas pelo menos você teve a oportunidade, você ensinou, ou você compartilhou aquilo que você já conhece, né? E aí você não perca, não aproveite. Aproveite as crianças do seu bairro, aproveite o momento com seu filho, aproveite enquanto ele é criança. Você está investindo e esse é o melhor momento, enquanto é criança. Depois você poderá ter mais tempo com essa pessoa, mas vai se reduzindo. À medida que o tempo vai passando, vai se reduzindo essa oportunidade. É verdade. Enquanto criança, o coração dela vai estar aberto, né, para aquilo que chegar primeiro. Quem vai ocupar o coração dessa criança primeiramente? Então, nós temos essa oportunidade de semear a palavra do Senhor. Como a Zilmar mencionou, existem países que é totalmente fechado para isso. Não só os pais não permitem seus filhos ir à casa de um vizinho ouvir a palavra de Deus, mas como também o país ele é fechado para a palavra de Deus. É onde não se pode nem mencionar o nome Jesus, né? Porque existe barreiras, existe prisões naquele lugar. Então, aqui no Brasil, nós ainda temos esse tempo aberto, Essa né? liberdade. Nós ainda temos essa liberdade. Então, vamos aproveitar, meus irmãos. Não é tempo da gente ficar parado, não. É tempo da gente despertar, né? Isso mesmo. Desce. Acordar. Acordar. Vamos acordar, Vamos né? acordar. E nós queremos agradecer todos vocês, cada um de vocês que acompanhou até aqui a história das supervisoras Zilmar. E nós queremos agradecer também, viu, Eu Zilmar, que agradeço. você ter aceitado esse convite, Isso ter mesmo. aberto seu coração, também pelo seu dispor a isso, né? Que realmente quando existe essa entrega, há frutos, né? Há frutos. Existem muitas renúncias, mas é em prol da obra do Senhor, é por amor ao mesmo. Senhor mesmo, né? E que isso se multiplique ainda mais na sua vida, na vida dos seus coordenadores e líderes.
Amém? Para a glória de Para a Deus. glória de Deus, que o Senhor abençoe muito o seu ministério, né? Obrigada. Frutifique bastante. E nós convidamos você a curtir, a compartilhar. Deixa algum comentário, se surgir alguma dúvida, a gente responde, ou a É isso gente aí. manda para a própria Vilmar, ela entra lá e pode responder para você. E nós estamos finalizando, não é isso, Sara? Acompanhe nossas redes sociais, Acompanhe. as novidades, tá? Nós temos ainda a nossa conferência a Isso acontecer mesmo. esse ano, em 2 de novembro. Nós aguardamos você que não pode estar presencial, mas online. Nós teremos também transmissão online, então fique ligado. Faça sua inscrição nos links disponíveis. Também o nosso treinamento gratuito lá no site campebrasil.com, tá? Esteja disponível aí, seja um discipulador e Isso alcance vidas. Até a próxima! Até a próxima.